Boa noite! Estamos aí para mais uma aula de quinta-feira. Você que está chegando agora, aproveita para chamar quem você conhece, chama todo mundo para cá, para aprender baralho cigano, para entender melhor como funciona essa ferramenta incrível de autoconhecimento, de direção, uma ferramenta que ajuda você a se entender melhor, a entender melhor o seu cliente, uma ferramenta de acesso ao inconsciente, aonde a gente consegue enxergar o que está guardadinho dentro da gente e dentro do nosso consulente. Então sejam todos muito bem-vindos. Oi Sila, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vamos aproveitar para colocar o dedinho aí no aviãozinho, chamar quem vocês conhecem para vir estar aqui com a gente nessa aula de hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre o baralho cigano. Oi Fer, Carla, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Fala pra mim, que eu não coloquei microfone, mas se precisar eu coloco. Tá bom o som? Boa noite. Oi Simone, tudo bem? Mônica, tudo bem? Sim, sim. Ah, que bom. Então nem vou mexer. Então tá ótimo, que bom. Que bom, fico feliz de você conseguir estar aqui, Sila. Sila, eu vou subir a aula de ontem. Foi uma aula bem bacana. Depois você vai dar uma olhada lá na plataforma, tá? Foi uma aula bem show de bola. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Me contem como vocês estão. Como vocês estão? Quem se tratou bem essa semana, como a gente tinha combinado na semana passada? Quem se tratou com mais amorosidade? Quem disse que se ama, que se respeita, que é prioridade na vida? Quem fez isso? Me conta aqui. Quem fez isso? Eu. Quem mais fez isso? A gente tinha um trato a semana passada, que a gente ia se amar mais, se respeitar mais, falar com o espelho, contar que a gente é incrível, que a gente merece coisas boas. Que bom, Fer. É bom mesmo. Os gráficos, quando a gente estuda os gráficos, a gente entende bem melhor. Que bom. Que bom. É isso aí, gente. A gente tem que se comprometer e fazer o que a gente se compromete. Principalmente quando é com a gente, tá? É muito fácil a gente se comprometer com o outro e fazer pelo outro. É muito mais fácil fazer pelo outro. Agora, fazer pela gente é muito complicado às vezes. Às vezes é muito difícil olhar pra gente com amorosidade. Você acha que é mais fácil amar a si mesmo do que o outro? Mas na verdade é muito mais difícil amar a si mesmo do que o outro. A gente foi criado para estar sempre se doando e a gente acaba não olhando pra gente. Então, como a semana passada, a carta, né, que veio foi aí pedindo esse amor, pedindo essa conexão com a gente mesmo. Então, vamos lembrar disso e manter, tá? Não é porque passou uma semana que a gente não vai manter, né? Vamos manter, vamos lá na frente do espelho dizer quanto a gente é especial, o quanto a gente é importante na nossa vida. Porque na minha vida, se não fosse eu, ela não existiria. Então, o quanto eu sou importante para mim, o quanto eu sou prioridade na minha vida, o quanto eu me amo, o quanto eu me respeito. Continue com esse hábito na vida de vocês, que vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito, tá bom? Sejam bem-vindos, Silvana, Kelly, Karina, Apolinária, sejam muito bem-vindas.
Para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui comigo, eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas através do baralho cigano. Eu tenho um recadinho, gente, a live da semana passada eu não consegui baixar. Não consegui. Tentei de todas as formas. Se alguém souber o que está acontecendo com o Instagram e como resolver, me fale, porque eu não consegui realmente baixar, tá? Está com muita... Ele tá lá como se não tivesse vídeo, como se fosse só uma foto, e ele não me deixa baixar. A de hoje eu vou publicar aqui no Instagram para ver se eu consigo baixar. Se eu conseguir baixar, vai para a rede vizinha e eu excluo aqui do Instagram. Então, se você olhar no Instagram, ver que tem a live e ela sumir, pode correr na rede vizinha que tá lá. Mas eu só vou excluir daqui quando eu conseguir postar na rede vizinha, tá? Porque a semana passada a gente perdeu toda a nossa aula e foi uma aula muito importante. Certo? Tem alguém aqui que tá chegando pela primeira vez? Tá chegando agora aqui na live, nunca veio antes. Boa noite. Tem alguém que tá chegando agora? Alguém é a primeira vez que tá aqui comigo? Boa noite, Jô. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Bom, para quem chegou agora, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de eu me apresentar sobre se amar. E por que a gente estava falando disso, né? Poxa, a live não é de baralho cigano. Na semana passada, no finalzinho da live, eu tirei uma carta, né? E foi a carta do coração. E eu perguntei para quem estava na live se vocês estavam se amando, se elogiando, se respeitando. Como estava o seu auto-amor? Se você estava amando mais o outro ou mais a si mesmo. E fiz um desafio de quem ia se amar essa semana. Quem ia se olhar no espelho, dizer que se ama, dizer que é importante para si mesmo, se tratar com carinho, com respeito. E eu quero saber quem fez. Então, quem estava na live e se tratou dessa maneira essa semana, conseguiu se dar mais atenção, conseguiu se amar, conseguiu se olhar no espelho e dizer eu te amo, você é importante para mim. Me conta aqui, porque eu quero saber como você se sentiu com isso, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que eu venho batendo na tecla com os meus alunos praticamente todos os dias, e eu vou bater nessa tecla aqui com vocês de novo. Ah, Daiane, você já falou sobre isso? Já. Vai falar de novo? Vou. Por quê? Porque cometem muito erro por conta de pergunta. E não por não saber fazer a pergunta, por não entender a pergunta. Quando eu não entendo a pergunta, eu entrego uma resposta errada. Quando eu não consigo interpretar a pergunta do meu cliente, eu entrego uma resposta errada. Quem aqui está com dificuldade de interpretação da pergunta? Quem aqui não consegue fazer a pergunta ou entender a pergunta corretamente do seu cliente e colocar dentro do seu jogo e trazer a resposta que o cliente está realmente pedindo? Quem aqui tem essa dificuldade? Coloca aqui para mim. Seja bem-vinda, Apolinária, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz que você esteja aqui pela primeira vez. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir, tanto aqui quanto na rede vizinha. Na rede vizinha já tem bastante conteúdo, tá, gente? Bastante conteúdo mesmo. Me conte, quem aqui tem dificuldade? Oi, Vera, tudo bem? Em entender a pergunta que é feita para o baralho. Ninguém tem dificuldade? Então me dá uma pergunta aqui que eu quero ver se vocês respondem. Coloca uma pergunta aqui para mim. Eu tenho, é isso aí, Simone. Quais tipos de pergunta vocês têm dificuldade, gente? Fala pra mim pra eu poder ajudar vocês. Que tipo de pergunta vocês têm essa dificuldade? Eu tenho uma pessoa que sempre pede para perguntar como será a experiência para mim se eu for
em tal estabelecimento me divertir. Tá, e você tem dificuldade? Só que eu tenho jogado que a pergunta não está fluindo. Ó, não é que a pergunta não tá fluindo, é que você tem medo de falar o que tá vindo. Então, ó, a pergunta é clara, gente. Como será a minha experiência nesse estabelecimento? Então, eu estou indo em tal estabelecimento. Eu estou indo em tal estabelecimento. Qual é a experiência que eu vou ter? Vai ser boa, vai ser ruim? A carta vai te dizer. Ó, vamos lá, vamos tirar uma pra gente ver. Ó, saiu a criança. Com uma carta, presta atenção. Como vai ser a minha experiência nesse estabelecimento? Vai ser uma experiência leve, vai ser uma experiência divertida, mas você tem que tomar cuidado para não ser inconsequente, para não ser imatura. Você pode rir, você pode se divertir, você pode se alegrar como uma criança nesse ambiente, mas você não pode ser imatura, porque a sua imaturidade pode te colocar em risco. Por que você está com dificuldade? Me explica a sua dificuldade para eu tentar te entender. Às vezes você está tirando muita carta. Às vezes você não está tendo uma técnica. Então, por exemplo, aqui eu tirei uma carta só, percebeu? E eu coloquei que, ok, nesse caso, para essa carta é uma boa. Mas você poderia fazer uma técnica. Então, por exemplo, tá? Como eu vou me sentir nesse estabelecimento? E se esse estabelecimento é confiável? E como eu vou me sentir? É confiável? Uma carta. Saiu o urso. Como eu vou me sentir? O chicote. Então, é um estabelecimento confiável com o urso? Mas é um estabelecimento... É confiável? Gente. O urso é negativo. Depende, o urso ele traz proteção. Então, é um estabelecimento confiável. Entende? Mas você vai se sentir... O chicote vai te trazer uma sensação ruim. Vai te trazer uma sensação de falta de fluidez. Por quê? Porque provavelmente é um estabelecimento onde as coisas não se movimentam muito. Que tem aquelas regrinhas que tem que cumprir, que você não pode isso, que você não pode aquilo nesse estabelecimento. Então você vai se sentir um pouco controlada e talvez você não goste, porque são 2 cartas de controle. Então, tirei 3. Qual a técnica que você está usando? A pergunta, gente, na maioria das vezes não é o problema. O problema é a interpretação. A gente tem que entender como interpretar todas as perguntas. O segredo é compreender a pergunta. Se a pessoa quer trocar de emprego, pergunta ou é? Mas qual é... O que ela quer saber? Se ela deve trocar de emprego? Aí você tem que formular uma pergunta, Simone, porque assim, se a pessoa quer trocar de emprego, tá. Mas qual é a pergunta que ela quer saber? Devo trocar ou ficar nesse emprego? Devo ir para o emprego A ou para o emprego B? Então, você vai perguntar, ela deve se manter no mesmo emprego? Ou ela deve trocar de emprego? Ou qual emprego vai ser mais viável para ela? Então, vamos lá, no qual emprego vai ser mais viável para ela? Empresa A, empresa B. Na empresa A saiu a cegonha, tem muito movimento, tem muita mudança, então as mudanças podem assustar essa pessoa na empresa atual. Empresa B, tem o homem, então mostra que na empresa B ela tem que ser mais racional, ela não pode ser tão emocional, entende? E aí você tem que entender o contexto, por que ela está tentando trocar de emprego. Se é por conta das mudanças, a próxima empresa é melhor. Por quê? Porque na próxima empresa praticamente não tem mudança. É uma empresa racional, que as coisas fluem sempre dentro daquela razão. Então, é como você formula e a técnica que você usa. Gostaria de saber se devo mudar de cidade ou ficar minha vida está em ciclos. Eu não vou responder perguntas, gente. Eu tô trazendo perguntas aqui assim, aleatórias para ensinar vocês a responder, tá? Retiro 3 cartas. Mas com qual técnica? O que você coloca? Entende na técnica? O que você coloca na técnica? Porque quando você coloca as cartas, o que você fala pro seu baralho? Entende? Quando você desce as cartas, o que você fala pro seu baralho? Olha, eu vou descer as cartas aqui e eu quero saber
tal pergunta e eu vou usar tal técnica. Qual técnica que você está usando? O problema, gente, é que a gente tem a mania de fazer assim, ó. Vou fazer uma pergunta. Jogar a carta na mesa não vai te responder. A técnica, ela serve para quê? Para te guiar. E quando você tem uma técnica definida, você sabe o que cada posição está dizendo, você vai conseguir trazer uma resposta assertiva. Então, por exemplo, se você for responder para ela com uma carta, você vai ter muito mais assertividade do que com 3. Por quê? Porque 3 você quer só misturar os significados, e aí chega na hora, aí sai, por exemplo, uma criança com um rato, você não consegue entender, né? E aí se sai uma criança com um rato, vai ser um lugar divertido, vai ser um lugar alegre, mas que você vai perder dinheiro, ou que você vai ter alguma perda. Você pode ser roubada, você pode estar se sentindo à vontade demais nesse lugar como uma criança e acabar sendo roubada, então toma cuidado. Então, você tem que entender o que cada contexto de cada carta faz dentro da sua pergunta. Eu não colocaria muitas cartas, e mesmo colocando muitas cartas, eu sempre coloco uma... Mesmo quando não tem uma técnica, tá? Mesmo quando eu faço só uma linha, eu sempre coloco uma carta principal, uma intermediária e uma que é só um conselho, é só uma atenção lá no final. Então você tem que entender como que você tá fazendo o seu jogo, como que você tá montando a sua leitura, entende? A gente tem que interpretar, a gente tem que ler as cartas. E ler as cartas tem uma regra. Vamos lá, gente. Quando vocês aprendem uma língua, não tem uma regra? Para vocês aprenderem o português, vocês não aprendem primeiro o alfabeto, depois o que é vogal, depois o que é consoante, depois a gente aprende objeto direto, objeto indireto. Não é assim que funciona? Não tem uma regra? O que vem antes, o que vem depois, por que junto, por que separado, aonde eu ponho o ponto de interrogação, aonde eu ponho o ponto de exclamação, quando eu ponho interrogação vira uma pergunta, quando eu ponho uma exclamação vira uma afirmação com ênfase. Não é assim? Toda língua não tem a sua regra? A regra da língua é a técnica do baralho. O baralho é a língua. Se você não tem a técnica, você não sabe usar a linguagem. Então aqui, ó, é como se fosse cada carta dessa uma letra. E para você juntar as letras, você precisa de uma regra. E a regra é a técnica. Não adianta eu saber o alfabeto e não saber que B com A dá Bá. Não adianta eu saber o alfabeto e não saber como utilizar isso de forma ampla, como fazer uma pontuação, como colocar uma vírgula. Então, se eu não tenho essa noção, eu vou fazer o quê? Vou errar como eu erro no português. Entende? Quando eu não coloco uma vírgula em determinadas frases, fica horrível. Esses dias eu li uma que eu não vou lembrar agora. Eu falei, meu Deus do céu. Olha só que estranho que ficou essa frase. Por quê? Porque não tinha uma vírgula. Faltou uma vírgula. Então, às vezes, a gente tem que entender que o baralho é uma linguagem. Se a gente entende que, às vezes, uma vírgula faz uma diferença enorme, você vai entender que entender de técnica também vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Ó, eu tirei 3 cartas para ver se o dinheiro vai entrar na minha conta. E saiu peixes, cruz e navio. E aí, peixes, cruz e navio, Simone? Para você, quando você olha peixes, cruz e navio, tá falando do quê? Entende? Quando você resolveu baixar essas cartas, qual era as posições? Qual eram as posições? O que você fala na primeira posição, o que você fala na segunda e o que você fala na terceira? Os peixes estão falando do quê? Entende? Você perguntou se o dinheiro vai entrar. Os peixes diz que entra. E aí? E depois? A cruz fala do quê? Se você for só unir as cartas, gente, só unir, ó, nem tô falando da técnica agora. Os peixes falam do quê? Olha a pergunta, tirei 3 cartas. O dinheiro vai entrar na minha conta? Se o dinheiro vai entrar na minha conta, o dinheiro vai entrar na sua conta, mas vai ter dificuldades para que esse dinheiro entre, não vai ser fácil e vai ser lento. Porque o navio traz essa mudança, essa entrada
de forma lenta. Então, vai entrar? Sim. Vai entrar dinheiro na minha conta? Vai entrar dinheiro na sua conta. Por quê? Porque a primeira carta é o Peixes. E depois, só que vai ser fácil? Não, vai ter seus desafios. Porque a cruz tá aí mostrando que vai ser desafiador até esse dinheiro entrar na sua conta. Vai ser rápido? Não vai. Porque tem o navio aí te trazendo uma lentidão. Né? Tem uma fluidez, mas é uma fluidez lenta. Mas isso é a minha interpretação se eu for fazer uma linha sequencial. Eu não sei o seu conhecimento, gente. E isso é muito importante. Quando você coloca a carta responde ao seu conhecimento. Se você não conhece, se você não entende a pergunta, se você não conhece a linguagem, se você não tem esse dinamismo, a carta não está respondendo nada. Nada. Se você não conhece, se você não tem a informação, a carta não está te respondendo nada. Ela está sendo só colocada ali sem um rumo, sem uma direção. Carta sem direção, ela não vai te trazer informação. Carta sem direção, ela não vai te trazer informação. É simples assim. Ó, você coloca agora aqui pra mim assim, ó. A cruz eu não sei. Mas o que a cruz fala? Qual é o significado da cruz? Volta lá. Busca lá. Qual é o significado da cruz? Estuda a cruz. Se você não sabe o que é a cruz, você precisa estudar a cruz. Se você tem dificuldade na cruz, você precisa estudar, entender a cruz. Né? A Neném colocou aqui, ó, que a vitória é chegando. Depende, a vitória vai chegar, mas não vai chegar sem esforço. A cruz, ela fala de dificuldade, ela fala de desafios. Ela fala que você vai ter que enfrentar desafios para ter essa vitória. Ela não é só uma vitória. E é uma vitória que vem lenta, por quê? Porque tem desafios. Entende? Então, assim, qual é o significado da cruz, gente? O significado da cruz não é vitória. A vitória da cruz, ela só vem depois do desafio. A cruz fala de sacrifício, de sacro-ofício, de trabalho que traz o sacrifício, que traz a vitória. Então, qual é o significado da cruz? Então, vamos lá. Tenho dificuldade na cruz. Saiu P, ó, pergunta. Então, vamos voltar do zero. Pergunta, o dinheiro vai entrar na minha conta? Saiu Peixes, ou seja, ela sabe que os peixes falam de dinheiro. Legal. Saiu a cruz e saiu o navio. Mas ela travou na cruz. Se travou na cruz, não adianta nem olhar para o navio. Porque a cruz vale mais do que o navio na tiragem dela. E a cruz fala de vitória? Fala. Mas de uma vitória com sacrifício. Uma vitória com esforço. Para eu encarar as dificuldades. Para eu encarar os desafios que vai ter até esse dinheiro entrar. E junto com o navio traz uma lentidão. São duas cartas lentas. Então o peixe fala assim do dinheiro, fala da abundância. Vai entrar. Mas vai entrar rápido? Não. Vai entrar sem desafio? Não. Então não dá para olhar para a cruz só como vitória. Porque o principal significado dela não é vitória. A vitória vem com esforço. A vitória vem com desafio. A vitória vem com sacrifício. A vitória não vem sem você passar por tudo isso. Sem você passar pela cruz. Então, é vitória. Mas se eu falo pro cliente só isso, como você colocou aqui, né, nem vitória, o cliente vai achar o quê? Que vai ser fácil. Ah, não, o peixe traz abundância, o navio traz o movimento, a cruz, a vitória, legal. Vai entrar rapidinho na minha conta. Não vai. Não vai, você vai errar. E vai levar o quê? Uma informação distorcida para o seu cliente. E a hora que você leva uma informação distorcida, você erra. E quando você erra, você se sente inseguro. A gente tem que olhar como um todo, gente. Como um todo. Prestar atenção na pergunta. Prestar atenção nas 3 cartas que você tirou. Nas 2 cartas que você tirou. De preferência, ter uma técnica. Assim você vai conseguir ir mais longe. Assim você vai conseguir trazer uma informação melhor para o seu cliente e para você mesmo. Porque você vai errar se você não souber o que você está fazendo. Peço um conselho com 3 cartas.
Aí sei que significa cada carta, mas não consigo formar uma frase. Se você está pedindo só um conselho, você vai pegar uma palavra de cada carta e fazer a frase. Então você vai ter que montar uma frase. Então pega o conselho, igual eu fiz agora. Entende? Ó, dinheiro, cruz e navio. Dinheiro. O peixe, né? Peixe, cruz e navio. Dinheiro, desafios e movimento. Então, é um dinheiro que vem após você superar alguns desafios, né? Que vai trazer essa mudança. Então, esse dinheiro chega, tem esse movimento, mas é lento. Então, é você entender o contexto de cada carta e ir fazendo essa conexão. Cada carta é uma lição, com toda certeza. Mas a cruz tem tantos significados, tem tantos, mas o principal é o desafio. O desafio diante da dificuldade para poder ter a vitória. Então, você sempre vai no principal. Quando você está começando, vai no principal. Por quê? Porque você só vai entender a cruz de outra maneira quando a pergunta couber. Por exemplo, meu relacionamento é kármico e sai a cruz. Sim, porque a cruz fala de karma. Meu propósito de vida é realmente o baralho cigano? Sai a cruz, sim. Mas eu vou conseguir esse propósito sem me esforçar? Sem passar por nenhum desafio? Não. Não é porque é o meu propósito de vida, porque a cruz está ali me mostrando o meu propósito de vida que não tem desafio. Que vida que não tem desafio? Que vida que não tem desafio? Mas é um desafio que te faz crescer, que te muda internamente, que te ajuda a chegar na vitória. Então é um desafio que você vai conquistar a sua vitória. Não é igual a montanha, que tem ali um problema, não é um desafio, é um problema, e que você não sabe se você vai ou não superar esse problema. Então a cruz, ela fala de desafios. Desafios com vitória, ela fala de fé, ela fala de espiritualidade. Mas a sua pergunta tinha a ver com fé? Tinha a ver com espiritualidade? Não. Então ela não vai falar disso. Então você vai separar essa gama de significado das cartas dentro da questão. Se a questão não fala de fé, não fala de espiritualidade, não fala de propósito, é desafio. É assim que a gente separa. Senão, você não vai conseguir separar. E outra, gente, nada na vida vem sem nenhum esforço dentro do baralho. Porque, ó, isso é uma dica de ouro. Anota, hein? Anota no caderninho. Isso é uma dica de ouro. Para vocês que são minhas alunas, principalmente, eu já falei, mas estou falando de novo. Presta atenção. Vou conseguir um emprego, por mais que só saiam cartas ótimas, como Sol. O Sol, Peixes e... Vamos lá. Sol, Peixes e Buquê. Poxa, vai conseguir, vai brilhar, vai trazer prosperidade, vai ser reconhecida. Legal. Mas, se você não falar pra ela que ela tem que brilhar, que ela tem que se esforçar pra ser honesta, verdadeira, brilhar, porque é dentro desse brilho do sol que ela vai conseguir a prosperidade, essa pessoa pode achar que ela não tem que fazer nada. E nesse momento que ela acha que ela não tem que fazer nada, a coisa dá errado. Então a gente sempre tem que trazer uma ação para o nosso cliente. Sempre tem uma ação. As coisas precisam da nossa energia, precisa do nosso movimento. Nós precisamos colocar energia em tudo que queremos fazer. Nada sem energia cresce, nada. Tudo que você põe energia cresce. O que você não põe energia estagna. Ele para no tempo. Se você não põe energia, para no tempo. Então, se você só falar para um cliente, olha, não, você vai conseguir a vitória, o dinheiro entra, tranquilo, tá fluindo. A pessoa pode ficar sentada esperando e não ir ver qual é esse desafio, qual é essa dificuldade. Se tem uma dificuldade e talento, o que eu posso fazer para que isso acelere? Qual é essa dificuldade? Vou buscar. E se eu não for buscar lá fora, eu vou buscar no baralho, vou fazer outra pergunta.
Qual é essa dificuldade que eu tenho que transpor? Qual é essa dificuldade para esse dinheiro entrar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para acelerar esse processo? Eu pergunto. É uma pergunta depois da outra. Então, se eu perguntei e eu percebi que eu tenho dificuldade e eu não entendo qual é essa dificuldade, eu faço outra pergunta. Como que eu chego nessa vitória? Como que eu faço para conseguir que esse dinheiro venha mais rápido? Então, se eu não faço o movimento, eu vou ficar esperando. E aí não vai chegar. Porque as coisas chegam na nossa vida conforme a gente coloca energia. Isso é fato, gente. As coisas colocam na nossa vida, chegam na nossa vida conforme você coloca energia. Ok? A cruz tem com entrega de trabalhos. Como assim entrega de trabalho? Trabalho de magia? Só se com outras cartas. Ela sozinha, não. O que você quer que eu faça na prática com as cartas, neném? Fala pra mim. Que eu não sei o que você tá perguntando. É isso aí, Fer, mas tem que ir à luta. Porque se a gente não se movimenta, entende? A pessoa chega em você assim, ó, gente, olha só que legal. Vou ganhar na loteria? Já tem gente que vem perguntar. Tem chance de eu ganhar na loteria? Vou fazer umas apostas. Tem chance de eu ganhar algum dinheiro? Se eu apostar, né, ou vou ganhar na loteria, ou qualquer coisa do gênero. Aí sai o trevo e o peixe. Olha que lindo, estavam juntinhos. Aí sai esse casal lindo aqui, ó. Vai, olha só, a sorte e o peixe. Gente, vai ganhar na loteria. Tem chances de ganhar, né? Tem chances de você fazer algum jogo e ter algum retorno desse jogo. Tem chances? Tem chances. E aí? Se ela não for jogar, ela vai ganhar? Se ela não jogar, ela vai ganhar. Se ela não for lá fazer a rifa, se ela não for lá na loto fazer a fezinha dela, ela vai ganhar? Vai ter alguma chance dessa pessoa ganhar se ela não jogar? Não vai. Então, o movimento é necessário sempre. Uma vida sem movimento não é vida. Simples assim. Navio. Cadê a cruz? Essa leitura aqui do navio, da cruz e dos peixes é o seguinte, tá? É a minha interpretação sequencial. Eu não sei o conhecimento da pessoa. Não sei o conhecimento da pessoa. Não sei como a pessoa aprendeu. Não sei qual é o conhecimento que ela tem. Não sei qual é a técnica que usou. E quando a gente não sabe isso, fica complicado. E mesmo sabendo, tá, gente? Uma coisa muito importante, a gente não dá pitaco no jogo dos outros. Não damos pitaco no jogo dos outros. Não damos pitaco na leitura dos outros. Por quê? Porque cada um responde pelas cartas que deita. Você não pode responder pela carta que outro deita, tá? Não pode. Vera, depende. O trevo é obstáculo dentro da escola brasileira, dentro da escola europeia, o trevo é sorte, tá? Então, vai depender. Se você olha o trevo como um obstáculo, não está errado e no seu baralho ele vai te responder como obstáculo. Mas a carta do trevo, ela é uma carta de sorte dentro da escola europeia. Quando veio para o Brasil, foi criada uma carta chamada Paus e Pedras, que foi substituída, ela entrou no lugar do trevo. Quando ela entrou no lugar do trevo, ela se tornou pequenos obstáculos. Porém, alguns baralhos vêm com um livreto aonde fala que o trevo é pequenos obstáculos, mas não é. O trevo é sorte e a carta do Paus e Pedras, quando está no lugar da carta 2, o trevo, vai responder como pequenos obstáculos. Porém, tem pessoas que preferem olhar o teu trevo como pequenos obstáculos e tá tudo bem, o baralho vai responder como você entende, tá? Mas, pra mim, né, que tenho essa noção de diferença entre as duas escolas, eu opto por usar o trevo como uma carta de sorte, tá? Então, vamos lá, ó.
peixes, cruz e navio. Então, veio assim, ó. E aí a pergunta foi se eu iria, né? Se iria entrar o dinheiro na minha conta. Os peixes diz que sim, tem um dinheiro para entrar, então entra. Mas tem algumas dificuldades antes disso acontecer. Então vai passar por algumas dificuldades, alguns desafios. Mas esses desafios trazem sim a vitória com lentidão, tá? Porque o navio traz um movimento, então tá acontecendo esse movimento, mas é um movimento lento, tá? Então é um movimento lento, vai entrar, mas vai demorar, tem alguns desafios pela frente. Era isso, neném, que você queria? A carta da cegonha junto com a carta do caixão é doença ruim? Depende da pergunta, Simone. Você tá perguntando de doença? A carta do caixão, ela é um final de ciclo. É um final de ciclo. E a cegonha traz mudança. E assim, ó, a cegonha com o caixão, falando de doença, pra mim, é uma transformação. E aí eu precisaria entender o que essa pessoa está passando. Mas pode ser uma cura. Pode ser o final de uma doença, né? Uma grande mudança e um início de um novo ciclo. Então pode ser um início de um ciclo de remissão, pode ser um início de um ciclo da cura dessa doença que a pessoa está, entende? Porque a cegonha, ela traz a transformação, ela traz a novidade. Então é algo novo chegando. Mas a pergunta é sobre doença, eu não responderia. Nunca que eu vou responder um negócio desse para um cliente. Nunca, 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 nunca. Sabe por quê, Simone? Porque presta atenção, quando você faz uma pergunta, mesmo que seja para você sobre uma doença, e você olha e você interpreta de forma negativa, a sua doença, ao invés de melhorar, ela piora. Porque quando eu coloco energia em algo ruim, ele cresce. Ele cresce. Entende? Olha só que doido, eu olharia, como eu disse pra você, como uma remissão. Entende? Eu olharia como uma remissão. Eu nunca responderia, nunca, nunca. Até porque isso aí é crime, gente. Gente, uma coisa, olha, de novo. Responder que uma pessoa vai morrer ou não é crime, você não pode. Você não deve nem abrir as suas cartas para uma pergunta dessa. Não pode, isso é crime. Isso é crime. Se você deixar essa pessoa achando que ela vai morrer, ela morre mais rápido, pelo amor de Deus. Não façam esse tipo de leitura. Vocês estão colocando a cabeça de vocês a prêmio. Vocês estão colocando a cabeça de vocês a prêmio. Porque se essa pessoa te denuncia, você vai presa por charlatanismo, você responde por curandeirismo, por você estar exercendo a medicina ilegalmente, porque só o médico pode passar esse tipo de diagnóstico. Isso dentro da nossa lei é crime. Crime. Eu não respondo sobre doença. E quando eu vejo alguma coisa negativa na doença, eu mando essa pessoa procurar um especialista. A gente não tem que falar sobre tudo, porque o cliente acha que deve. Não temos. Porque você está colocando o seu pescoço na reta, não é o do seu cliente. Então, não responderia, tá? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta que tenha dificuldade de responder? Recebeu alguma pergunta de alguém e não entendeu? Fala aqui pra mim. Entenderam a importância da pergunta ser bem estruturada e da técnica? E de entender o significado das cartas em determinadas áreas da vida? O porquê que é importante entender o que cada carta fala em determinada área da vida? Vocês perceberam isso com a cruz? Vou repetir da cruz, pode ser? Vamos lá? Ó. A cruz fala do quê? De dificuldades. Legal. Então, a maior parte das vezes, ela vai estar falando de algumas dificuldades, de algumas... Nem é dificuldades, na verdade. De alguns desafios, tá? Então, a cruz fala de desafios que você vai superar com a vitória.
Então, desafios que lá na frente tem a vitória. Legal. Se eu estiver perguntando de espiritualidade, de religião, ela vai estar falando, ela pode estar falando da sua própria religião, da sua própria fé. Ela pode estar falando também que você está passando por uma provação espiritual. Legal? Se ela estiver falando de propósito, ela vai falar que você está no seu propósito, está seguindo o seu propósito. Que claro que tem seus desafios, mas que você vai conseguir alcançar o seu propósito. Se ela estiver falando de ligações kármicas, então, meu relacionamento tem uma ligação kármica? Tem uma ligação kármica. Então, vocês têm aí uma ligação de outras vidas. Se ela estiver falando de trabalho, vai estar falando do quê? De desafios no trabalho. Então, por mais que uma carta tenha vários significados, você tem que entender aonde colocar cada significado dentro de cada área da vida. Legal? Sem contar com a energia pesada, eu particularmente fico mal. Você tá falando da leitura sobre morte, é isso? Na verdade, a gente fica mal com leitura porque a gente não tá legal. Então, quando eu me abalo com a pergunta do cliente, eu fico mal. Se eu não me abalar, se eu conseguir entender que eu só tô aqui como um veículo para levar para esse cliente um direcionamento e estou sendo pago por isso, eu estou me protegendo energeticamente, tá? E a radiestesia, que são esses gráficos aqui, ó, também ajuda na proteção energética. Baralho novo, não é novo não, mas eu resolvi brincar com ele hoje aqui. É o baralho da Cigana Esmeralda, que é um baralho muito bonito, que é esse daqui, ó. E aí hoje eu resolvi trazer ele, mas não é novo não, já faz dias que eu tô com ele. E se fosse um conselho, qual conselho que a Cruz daria? Eu sei que você tá passando por desafios. Eu sei que não tá fácil. Eu sei. Mas confia. Confia porque as coisas vão melhorar. Não desiste na frente dos desafios. Quando nós desistimos diante dos desafios, nós deixamos de conquistar a vitória que está nos esperando. Então não desista na frente dos desafios. Consiga superá-los, siga em frente, busque essa força interna que eu sei que você tem para seguir em direção do seu propósito, para continuar andando, para continuar seguindo no seu caminho com a certeza que a vitória vai chegar. Esse seria o conselho que eu daria. Baralho que nos distrai. Os baralhos é um mais limpo que o outro, né, gente? Ficou claro até agora? Me conta aqui. Fez sentido até agora? Conseguiram entender a importância da pergunta, a importância da técnica, a importância de entender as cartas em diversas áreas da vida? Conseguiram entender a importância disso tudo dentro de uma leitura? O porquê que não é legal quando a gente não tem um conhecimento completo, a gente tirar a carta? O quanto a gente pode interferir na vida de uma pessoa? O quanto a gente pode errar? Ficou claro isso para vocês até agora? Conta aqui para mim. E enquanto vocês me contam isso, deixa eu dar um recadinho, tá? Nós estamos com a Black Friday do curso Livro Aberto, tá? O Livro Aberto é o curso do Cartas que Falam, com toda a metodologia do Cartas que Falam, todas as cartas, todas as técnicas, inclusive a mesa real, as meditações, e você tem o Tira Dúvidas direto comigo pelo Telegram, tá? E você está ganhando de presente uma imersão de mesa real. Então, comprando e sendo um dos 50 primeiros a entrar, você ganha uma imersão de mesa real comigo, tá? De 4 dias. Então, é uma imersão mesmo, onde a gente vai se aprofundar em mesa real, tá? E para você que está começando, não tem como agora entrar para o curso e quer entender pelo menos algumas técnicas, entender as cartas em várias áreas da vida, o livro A Chave do Baralho Cigano é um livro digital, tá saindo por R$ 37,90, tá? E você consegue as 36 cartas no positivo, no negativo, em várias áreas da vida e mais 6 técnicas. Legal?
Na mesa real eu acho mais difícil. Simone, antes de chegar na mesa real, você precisa dominar as técnicas mais simples. Não tem como, gente. A mesa real é um conjunto de técnicas. A mesa real é um conjunto de várias técnicas. Se eu não conheço as técnicas, eu não jogo mesa real. Abrir a mesa real, tá? Então eu venho aqui e abro a mesa real. Ponho aqui todas as 36 cartas na mesa. E saio olhando e falando qualquer coisa. Isso não é jogar a mesa real. Isso não é a mesa real. A mesa real, ela é um conjunto de técnicas. Tem várias técnicas que estão dentro da mesa real, tá? Eu sei, tá? Que tem muito lugar que ensina dessa maneira. Coloca lá e fala, aqui é isso, aqui é aquilo, mas não te ensina qual técnica tá usando, como que tá vendo aquilo, qual é a posição daquela carta na mesa, o que aquela carta naquela posição tá falando. Então não te traz as informações de uma mesa real. E a mesa real, ela é um conjunto de técnicas, tá? É um conjunto de técnicas. Os meus alunos que estão aqui podem falar para vocês que dentro do Cartas que Falam, eu trago cada técnica separadamente da mesa real e depois você vai uni-las lá na frente. Então, primeiro você vai entender como você faz cada técnica para depois você unir dentro da mesa real, tá? Podem contar para vocês aqui como são essas imersões, como a gente mergulha mesmo em cada técnica da mesa real, justamente para que você consiga ter essa segurança. A mesa real não é só abrir as 36 cartas, é saber por onde começar, o que tá vendo em cada local da mesa, porque senão você não está fazendo uma leitura assertiva. Você não tá tendo direção e você vai errar. E vocês vão errar. De verdade, gente. Vão errar. Tá? Ó, Silo, sim, verdade, são várias técnicas. É muita técnica, tá? Não é uma ou duas, são várias técnicas. Pode fazer aulas assim todo dia. Estou sentindo você aqui em casa. Que legal, que bom. Bom, não dá pra fazer todo dia, mas toda quinta, com certeza. Com certeza, toda quinta eu estarei aqui fazendo aula pra vocês. Tá bom? A mesa real é linda, que lindo. Gente, a Carla é minha aluna e ela com 15 dias, Carla, um mês, eu sei que foi pouquinho, gente, rapidinho ela tava fazendo mesa real de forma linda, linda. Ela já fez mais de 5 mesas reais desde que começou a atender, de fato, com a mesa real, porque aprendeu, né? Porque entendeu há 2 meses. Em 2 meses ela já estava fazendo a mesa real com assertividade. Com assertividade. Por quê? Porque entendeu as técnicas. Porque entendeu como que funciona. Ó, a mesa real fala sobre passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro, área da vida. Cada área da vida, cada pessoa como um ser único dentro da mesa. Então, se eu vou olhar você é um ser único ali dentro, seu parceiro é outro ser ali dentro. Então, a mesa real, ela é uma leitura extremamente profunda e ela precisa de técnica. Não é só colocar as 36 cartas, né? E eu vou bater nessa tecla com vocês. Vocês precisam aprender técnica. Precisa aprender técnica. Não adianta aprender só o significado e sair juntando carta. É importantíssimo entender as cartas de forma profunda. É muito importante, muito. E é justamente por isso que existem os guias do Cartas que Falam, que traz ali uma profundidade nas cartas absurdas, né? Traz um monte de combinação. Das 36 cartas, são 5 guias de combinação, mais 3 guias de combinação de característica física, mais carta no positivo, no negativo, ou seja, é muita informação. Mas também precisa entender técnica. Porque se você não entender técnica, você não vai saber como juntar tudo isso de informação. Legal? E aí, alguém tá com alguma dúvida? Pode perguntar. Dúvida sobre pergunta? Como fazer as perguntas? Principalmente a técnica da mini mesa real. Sim. Perguntas? Alguém tem dúvida? Conta aqui pra mim.
Alguma carta específica que esteja com dificuldade? Vocês sabem me dizer quando a pergunta fala de você ou do outro dentro do baralho? Isso é outra coisa que as pessoas erram muito, muito, quando a pergunta fala de mim ou quando a pergunta fala do outro. Então, se eu pergunto o que o outro sente por mim, todas as cartas estão falando do outro. Se eu pergunto como o outro está pensando a meu respeito, todas as cartas estão falando dessa outra pessoa. Então, sempre que a pergunta é sobre uma pessoa, todas as cartas estão falando o que ela sente, o que ela pensa a seu respeito. A seu respeito. E nisso as pessoas têm muita dificuldade na hora da leitura. Acaba errando. Ó, a Cris me lembrou de uma coisa muito importante já aqui, gente. Todos os telefones que entram em contato com vocês, que respondem vocês no WhatsApp para tirar qualquer dúvida sobre curso, sobre mentoria, sobre guia, é com DDD 67. Todos eles são de DDD 67, tá? DDD 67 e todos estão fixados no meu Instagram. Então, entrando ali no meu feed, é uma das primeiras postagens, tá lá todos os números oficiais. Então, não façam pix para ninguém, porque vocês podem estar caindo num golpe. Eu não tô fazendo nenhuma promoção que não esteja aqui. Por enquanto, o único que está na Black Friday é o curso, ganhando essa imersão de mesa real. Por enquanto é o único produto em Black Friday. Não sei se eu vou colocar outro ainda. Então não caiam em golpe, tá? Não caiam em golpe. Qualquer dúvida, me chame no meu privado. Dentro do link da bio tem o número que você fala direto comigo. Me chama no Instagram, mas não caiam em golpe. Se alguém entrar em contato com vocês dizendo que sou eu, printa, me manda, porque eu vou denunciar essa pessoa, tá? A cobra quando sai na frente do homem e a mulher depois. Simone, mas sobre o quê? Entende? Não adianta colocar a carta uma na frente da outra sem saber o que você quer saber. Entende? O que você quer saber? Quando você coloca ali, ó, a cobra quando sai na frente do homem. E aí? Qual é a pergunta? A cobra pode estar falando que ele está crescendo, a cobra pode estar falando que ele está precisando cuidar da saúde, a cobra pode estar falando que ele está sendo enganado, a cobra pode estar falando que ele está enganando alguém. Eu não sei, depende muito da pergunta. Vai depender da pergunta, vai depender de todo um contexto, vai depender da técnica que você está usando. Também tenho dúvida com pergunta, porque às vezes o cliente tem pergunta rasa. Cutuca o cliente, Vera, cutuca o cliente. A pergunta tá rasa, não entendeu? Questiona. Questiona. Gente, às vezes as pessoas chegam assim, ó, fala assim, quero saber do meu relacionamento. Tá, o que você quer saber do seu relacionamento? Um casal. O que é um casal? O que você quer saber desse casal? Qual que você quer saber? Isso não é uma pergunta objetiva, gente. O que você quer saber? O que você tá buscando saber? Então, eu pergunto, o que você tá buscando saber? O que você realmente quer saber? Sobre o seu relacionamento, você quer saber o quê? Se vai dar certo, se não vai dar certo, se vocês vão ficar juntos, se vocês não vão ficar juntos, o que você quer saber? Entende? Sobre ele, serviço. Então não é sobre o casal. É sobre ele, sobre o serviço, ou se tem alguém no serviço. Tá vendo como não tá completo? Então você não tem nem como responder. Se você tirou essas cartas, não responda. Faça uma pergunta clara e tira de novo, porque você vai passar a resposta errada. Porque essa pergunta não tá clara, essa pergunta tá sendo picada. É sobre um casal, é sobre ele, é sobre o serviço. É sobre o quê? É sobre o quê? Se você não tem clareza do que você tá perguntando, como que o baralho vai te responder? Gente, se eu não tenho clareza sobre o que eu estou perguntando, como que o baralho vai me responder? Eu preciso ter clareza. E quando não tem clareza, pergunta. O que você quer saber? O que você quer saber? Tá? O que você quer saber? Para comprar o livro, é dentro da Hotmart? Sim, Vera. O livro digital, ele é dentro da Hotmart. Então, você compra pela Hotmart, baixa pela Hotmart
E aí você pode imprimir, você pode usar dentro do seu celular, tá? Se você precisa do link, você me chama, eu te mando o link e você vai para uma página segura da Hotmart. Todos os meus produtos digitais são vendidos pela Hotmart. A única coisa que eu vendo por Pix e é direto no meu telefone particular, onde eu atendo, são leituras, tá? E aí o atendimento é direto comigo, no meu telefone particular, a pessoa fala comigo, é a minha voz, sou eu que falo com a pessoa, eu nem deixo outra pessoa conversar com os meus clientes, não deixo a Renata, não deixo o Miguel, não terceirizo, para que as pessoas tenham certeza que sou eu, tá? Então eu converso por áudio com todos os meus clientes e é o único que é por Pix, direto comigo. São as minhas leituras, meus atendimentos. Agora, produto, todos são pela Hotmart, tá? Qual o valor do curso? Ele é com aulas gravadas. Ela, na última aula, me puxou a orelha. E agora vou fazer. Sim, Gi, ele é com o curso, tá? Livro aberto, ele é com aula gravada, tá? Então, ele é todo com aula gravada. Desde as cartas até as técnicas. Tem as meditações para você ouvir dentro do curso. Tá saindo 12 parcelas de R$ 49,65, se eu não me engano. E você ganha a imersão de mesa real de 4 dias, tá? E essa imersão vai ser gravada e disponibilizada para que vocês possam reassistir depois. Então, ganha a imersão e tem também um brinde lá dentro, que é uma aula da mentoria. Essa aula da mentoria é uma aula com várias técnicas a mais do que as que já tem no curso, inclusive o Templo de Afrodite, tá? Então, tá saindo 12 parcelas de 49 e alguma coisinha e ganha a imersão, tá? A pergunta nos abre um leque, a Dai ensina isso. Exatamente, gente. A gente precisa sempre perguntar. Quanto mais eu pergunto, mais eu entendo. Inclusive pra mim. Se eu tiro uma carta, ó, a gente tem a mania de pegar nosso baralhinho, né, de manhã e falar assim, vou tirar uma carta pro dia. Aí eu vou lá e tiro a chave. Aí fala, ai, vai ser um dia abençoado, né? Vou conseguir abrir as portas, vou conseguir resolver tudo. Legal. Eu não faço assim, eu tiro a chave e falo assim, que porta eu tô fechando? Que porta eu devo abrir? Tem alguma porta aberta que devia estar fechada? Tem alguma porta fechada que eu deveria estar abrindo? Esse convite que eu recebi é uma porta se abrindo? É realmente viável? É ali que está a solução? Se a chave me mostra a solução e eu estou com um problema, qual é a solução para esse problema que eu não estou vendo? Porque se a chave está aqui, está dizendo que tem. E se tem, por que eu não estou vendo? Eu não faço uma leitura para mim bonitinha. Ai, que lindo, meu dia vai ser maravilhoso. Não. Eu pergunto, eu me questiono. Porque quando eu me questiono, eu me coloco a pensar. Quando eu me coloco a pensar, eu enxergo um leque de oportunidades na minha vida. E quando eu não consigo enxergar, eu puxo outra carta para responder a pergunta que eu fiz em cima dessa carta. Ah, então devo ir nesse evento? Esse evento para mim é um evento que vai realmente me abrir portas? É um evento que vai me agregar? Tá dentro dos meus princípios? Tá dentro dos meus valores? Não sei. Eu sinto, mas não sei. Então vou perguntar. Embaralho, tiro outra carta. Traz a âncora. Olha, é um evento que sim, pode me trazer uma estabilidade, pode me trazer uma melhora no meu trabalho. Legal. Então é uma porta que eu devo abrir? Vamos confirmar? Sai o sol. Poxa, é uma porta que eu devo abrir. É assim que funciona. Eu faço pergunta em cima de pergunta. Por quê? Porque assim eu aprendo sobre a carta. Assim eu vejo minha vida com profundidade. E eu paro de olhar para o baralho como um mar de rosas ou algo totalmente pessimista. Porque quando eu olho para uma carta negativa, eu faço as mesmas perguntas. Quando eu olho para um rato, por exemplo, eu olho para ele e falo assim, vem cá. Eu tô sendo desgaste na vida de alguém? A primeira coisa que eu pergunto não é qual vai ser o desgaste na minha vida. É se eu estou sendo desgaste na vida de alguém. Se eu estou fazendo da vida de alguém algo desgastante. Se eu estou sendo ágil como eu deveria ser. Se eu estou conseguindo trabalhar em equipe. Se eu estou conseguindo fazer com que os meus alunos entendam o que eu estou passando. Porque isso é um trabalho de equipe.
E aí só depois de tudo isso que eu vou perguntar: o que está me desgastando? Aonde eu preciso desacelerar? Então, independente, a carta positiva ou negativa, ela vira para mim um intensivão de mim mesmo. Aonde eu mergulho em mim e me pergunto. Para quê? Para que eu cresça, para que eu entenda, para que eu busque essa carta com mais profundidade e para que eu enxergue a vida de forma diferente. Então, para mim, o baralho, ele não é nem pessimista, nem otimista. Ele traz reflexões. E para todas as cartas, reflexões boas e ruins. Certo? As pessoas também às vezes chegam e não querem falar nada. Querem ver o que as cartas falam. Digo assim, porque já fiz isso. Sim, às vezes sim. Mas eu sempre trago a clareza antes de fazer. Primeiro, me pediu assim, ó. Ah, eu posso fazer a pergunta na mente e você me responde? Não, não. Ou você me faz a pergunta, você vai procurar outra pessoa que faça isso. Eu não faço. Não faço. Porque eu não tô aqui pra adivinhar o que você tá pensando. O baralho fala de tudo, de todas as coisas. Como que eu vou saber o que você tá pensando? Ah, eu posso marcar que a primeira carta vai estar falando se ela tá pensando no trabalho, se ela tá pensando no relacionamento, até posso. Mas pra que eu vou ter esse desgaste? Uma pessoa que tá fazendo isso quer me testar. Vai testar outra pessoa, não tô aqui, não tem tempo pra perder não. Tem um monte de cliente me esperando. Acabando aqui, eu tenho 4 pessoas pra responder, porque não deu tempo de responder antes da live. Eu vou perder tempo com uma pessoa que quer que eu fique adivinhando o que ela quer? Não vou. Sinto muito, meu tempo é muito precioso. Pra eu perder tempo com uma pessoa que quer me testar. Não, sinto muito, não faço. Ah, eu quero saber sobre a minha vida, me dá um conselho. Olha, eu te dou, mas é um conselho. Não vai responder o que você está querendo. É um conselho. É isso mesmo que você quer? Ah, não, é isso mesmo. Beleza, eu tiro um conselho e mando. Tá tudo certo. Ah, vê aí como é que tá a minha vida. Você quer que eu veja no geral como tá a sua vida, é isso? Você não quer saber nada. Não quero saber nada. Quero saber no geral como é que tá a minha vida. Ok. Vou lá, vou pôr minhas cartinhas. Olha, você, a mulher. O urso. Sua vida tá cheia de problemas, cheia de nuvens, cheia de turbulência, porque você quer controlar tudo. Você é uma mulher controladora, uma mulher que quer resolver tudo sozinha, que não delega, que abraça o mundo e fala, vem que eu sou forte, vem que eu dou conta. E aí vive em meio de tempestade. É assim que tá a sua vida. É assim que tá a sua vida. Aí eu tive mais uma. E se você não mudar, se você não aprender a delegar, se você não aprender a deixar as nuvens passar, a não brigar, a não bater de frente com tudo que aparece, com tudo que sai do seu controle, você vai perder energia. E quando você vai perdendo energia, quanto mais você vai se desgastando, você vai adoecendo. Então você precisa parar de tentar controlar tudo. Você não vai conseguir controlar tudo. É impossível controlar tudo. Pronto. É o que eu vi aqui. Mulher, urso, nuvem e o rato me dizendo que ela vai ficar doente, que ela vai pifar se essa pessoa não se mover de forma diferente. Pronto. Ah, mas não era isso que eu queria saber. Eu queria saber sobre o meu relacionamento. O seu problema maior não é o seu relacionamento. É você ser controladora. Pode até ser isso do seu relacionamento. Mas você não me perguntou isso. Então você quer que eu te pergunte? Fale sobre o seu relacionamento, é isso? A gente tira de novo, custa tanto. Simples assim, neném. Eu não passo aperto com o cliente mais. Porque o que acontece? Às vezes, a gente quer agradar todo mundo. E agradar todo mundo desagrada você. Escuta bem isso. Agradar todo mundo desagrada você. Hoje, uma aluna minha passou por uma... Ontem, né? Mas ela me passou hoje a situação. Passou por uma situação que eu trouxe pra ela. Falei, para, se posiciona.
Não devolva dinheiro porque a pessoa não ficou satisfeita com alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa às vezes não vai ficar satisfeita. Às vezes você tá falando umas verdades e a pessoa não quer ouvir essas verdades. Aí quando a pessoa não quer ouvir essas verdades, ela faz o quê? Procura outra cartomante. E a outra fala outra coisa, porque às vezes ela perguntou de outra maneira, porque a outra usa outro tipo de técnica. Tem milhares de possibilidades. Eu não estava lá, eu não vi como foi com a outra cartomante. Aí a outra cartomante fala outra coisa. Às vezes a pessoa perguntou outra coisa, aí respondeu, recebeu uma outra resposta e aí vem em cima de você encher as paciências. Sinto muito. Olha, eu respondo pelo que eu te falei. O que eu te falei é isso. Não vou mudar meu jogo, não vou tirar de novo, não vou confirmar. É isso. Pronto, espera e verá. Aguarda aí, espera. Espera pra ver o resultado. Eu não fico batendo de frente com o cliente. Cliente que chega, mas olha, põe 3 cartas, põe 4 cartas. Não, você não vai mandar no meu jogo. Eu vou pôr a quantidade de cartas que eu acho que eu devo. Ué? Vou fazer a técnica conforme a sua pergunta. Quem que é que sabe? Quem que faz a leitura? Sou eu. Quem que estudou anos pra isso? Fui eu. E você quer mandar em quantas cartas eu vou colocar? Nunca, nunca. Exceto quando a gente combina antes. Uma mesa real, um templo de Afrodite. Então a gente combinou que são tiragens que já têm um valor específico. Agora, para leituras objetivas, eu coloco quantas cartas eu ver necessidade. E não você. Quero ser atendida agora. Você me atende? Tem uma lista, é uma ordem de chegada. Não vou passar ninguém na frente. Não é justo com quem está esperando. Então eu vou procurar outra pessoa. Fica à vontade. Pode procurar. Se essa pessoa está com a agenda tão vazia assim e pode te atender na hora, tá tudo certo. A minha não dá. Entende? Então a gente tem que aprender a se posicionar, porque senão a gente toma um baile aí de cliente. Já falaram assim, falei que não sou adivinha. É isso aí, não sou adivinha. Eu faço leitura de carta. Se eu não mudar, vou continuar a ser palhaça. É isso aí, Dorva. Tem que mudar? Tem que mudar, gente. A gente não pode ficar aceitando tudo o que o outro quer. É isso aí, Sila. Nem Jesus agradou todo mundo. Se o cara, que é o cara, não deu conta de agradar todo mundo, eu vou agradar? Não vou. Não vou mesmo. Hoje eu tive uma situação assim, fiz que nem ouvi. Não sou adivinha. É isso aí, gente. É isso aí. As pessoas, muitas vezes, vêm querendo nos testar. E esse tipo de cliente a gente não quer. Pra que eu quero um tipo de cliente que tá vindo pra me testar? Essa pessoa não tá nem aberta. Porque uma pessoa que tá aberta a receber, ela não vem te testar. Uma pessoa que tá aberta a receber, ela não vem com cutucãozinho, ela não vem com joguinhos, ela vem para fazer, ela vem para mudar a vida dela, ela vem para ter um direcionamento, ela vem com o coração aberto, cheio de esperança, cheio de expectativa. Agora uma pessoa que quer te testar, você vai perder seu tempo é precioso. Daiane, mas eu tô sem cliente. Se você ficar se vendendo para cliente que vai te fazer mal, não vai valer o dinheiro que você ganha. Não vale o dinheiro que você ganha. Se posicione melhor, mostre o seu valor. Porque se eu aceitar fazer coisas que vão contra os meus princípios, eu não estou mostrando o meu valor. Se eu não mostro o meu valor, eu não tenho cliente, gente. O meu cliente vem pelo meu valor. O meu cliente vem pelo quem eu sou, pelo meu valor. O meu cliente não vai vir por outra coisa. Ele não vai vir por outra coisa. Eu tenho clientes que falam assim, você é muito direta. Você tem hora que você fala uns negócios que dói, mas que funciona, mas que é verdade. E me faz pensar, me faz mudar. A Carla, minha aluna, fala assim, você fica cutucando. Você fica cutucando a gente. Mas eu cutuco por quê? Porque assim vocês crescem. Assim vocês vão aprender mais, assim vocês vão buscar mais, assim vocês vão mergulhar mais.
E por quê? Porque eu sou assim, esse é o meu valor. Se eu for diferente, eu não vou atrair as pessoas que estão buscando o que eu entrego. Eu só atraio as pessoas que buscam o que eu entrego, por quê? Porque eu entrego aqui o meu valor, o que eu realmente acredito, o que eu realmente busco para minha vida, o que eu realmente ensino para os meus alunos. Os meus alunos são provas aqui, que tudo que eu prego aqui no Instagram, tudo que eu falo aqui para vocês, eu cobro eles. Que toda vez que eu recebo um cliente diferente, que vem com uma situação diferente, eu coloco lá para ver como é que eles iam trabalhar com esse cliente. Para eu ver se eles estão realmente entendendo tudo que eu tô passando para eles. E é assim que eu trago para vocês aqui. Por quê? Porque é o meu valor. Então quem não concorda com o meu valor, não fica aqui, não vem pro meu Instagram, não vem ser meu cliente. Por quê? Porque o meu valor eu não vou mudar, não vou mudar pelo valor de uma leitura, não vou mudar pelo valor de um curso. Teve aluno que entrou e que saiu. Por quê? Porque os valores são diferentes, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora eu não vou mudar o meu valor, eu não vou adequar o meu valor a outras pessoas. Porque quando eu adequo o meu valor, eu estou o quê? Estou me vendendo. Estou me vendendo. E eu não estou me vendendo, eu estou trabalhando. Vocês percebem a diferença? Que quando eu estou aqui fazendo uma leitura, quando eu estou aqui dando uma aula, quando eu estou ali com os meus alunos tirando dúvida, eu não estou me vendendo. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou indo em direção ao meu propósito, eu estou fazendo o que eu amo. A partir da hora que eu mudo quem eu sou e que eu começo a ir contra os meus valores, eu estou me vendendo. E se eu começar a me vender, as coisas não vão fluir. A partir da hora que eu começo a me vender e saio dos meus valores, as coisas não fluem. Então não saiam dos valores de vocês. Não saiam dos valores de vocês. Entendam os seus valores e trabalhem dentro dos seus valores. Ah, mas eu vou perder esse cliente. Sim, vai vir 3, 4, 5 que estão alinhados com o seu valor. Se você ficar com esse, vai vir 2, 3 desses. E aí você vai estar cada hora mais vendendo o seu valor. Então, tenha valores claros. Tenha valores claros e trabalhe dentro dos seus valores. Obrigado, meninas. Obrigada, de coração. Certo? Posso para a cartinha da semana? Todo mundo pronto para a cartinha da semana? Gosto do método porque ela é direta. Hoje ela tá maravilhosa. Obrigada, Sila. Gente, é verdade, tá? Algumas pessoas falam assim, não vou comprar curso porque é um monte de enrolação. Eu sei que tem muito curso que é um monte de enrolação, o meu não. Eu não conto história. As meninas estão aqui de prova. Eu não conto história, tá? Não conto. É o vídeo de boas-vindas que te fala, faz isso, isso, isso e isso, porque é preciso você seguir esses passos. É aqui que tá meu telefone, é aqui que tá o contato, é aqui que tá isso, é aqui que tá aquilo. Legal, bora, primeira aula, conteúdo. Conteúdo. Não fico enrolando, não enrolo. É conteúdo em cima de conteúdo. É pra você aprender, não é pra você ficar ali ouvindo eu contar história. Eu não gosto de contar história, eu gosto de ensinar, né? Lógico que às vezes a gente conta uma história pra ensinar, mas dentro do curso é conteúdo, gente. Bem direto ao ponto, sem enrolação. E eu ensino baralho cigano. Tem alguma aula dentro de algum dos seus cursos ensinando algum ritual? Não. Tem alguma aula dentro de algum dos seus cursos ensinando como montar uma mesa? Não. Por quê? Porque eu te ensino a ler baralho cigano. Como você vai montar sua mesa, qual ritual você vai fazer, se não vai fazer, tá tudo bem, você vai fazer do jeito que você quiser e vai estar lindo, desde que você saiba fazer a sua leitura, montar
a sua mesa, montar a sua, não é a sua mesa, montar as suas técnicas, saber disponibilizar as suas cartas na sua mesa. Quando você sabe fazer isso, como você vai montar a sua mesa é o que menos importa. Não, ainda não coloquei dentro do curso Cruz Celta, tá? A Cruz Celta é mais pro tarô, eu ainda não coloquei, mas posso vir a pensar nisso, a ensiná-la. É que tem bastante técnica lá, então não vejo a Cruz Celta fazendo uma grande diferença. Mas é uma ideia, posso ensiná-la. Obrigada! Essa aula é para acordar para a vida, gratidão. Que bom, que bom. Posso já tirar a nossa cartinha? Vamos lá? Então, só recapitulando, gente. Se alguém quiser aproveitar, né? Quiser não, se alguém não, vamos aproveitar essa Black, ganhar esse intensivão aí, essa imersão de 4 dias de mesa real. Aproveita, tá? Não vai se repetir. E vocês sabem que eu não costumo repetir as coisas. Quando eu falo, pronto, acabou. Então não vai se repetir. Aproveite para entrar enquanto você ainda está dentro dos 50 primeiros. E garanta aí o seu intensivão de mesa real. Algumas pessoas me perguntaram se eu entrar para o curso e depois eu quiser migrar para a mentoria. Pode, tá? Vocês que entrarem agora na Black, tá? Se entrou na Black, se resolver dentro desse 1 ano de acesso, até no último dia, falar assim, não, eu quero agora passar para a mentoria. Você vai migrar para a mentoria e eu vou te dar o desconto do valor investido. Então, todo o valor que você investiu no curso, eu te dou de desconto para a mentoria, para quem entrar agora na Black Friday. Então, se quiser depois migrar para a mentoria, eu dou o desconto. Legal? E aí, se alguém quiser também curso, guia, pode me chamar que eu mando o link. Também tem todos os links na minha bio. Pode, não deixando 5 dedos. Como é que é, Vera? Pode, não deixando 5 dedos igual a chave. Eu não entendi, mas tá bom. Ah, não deixa, entendi sim. Ah, posso sem bater? Ah, mas aí não tem graça. O bom de tirar a cartinha é fazer vocês pensarem. Que bom, vai ser muito bem-vinda. A Maia falou que vai ser minha aluna. Vai ser muito bem-vinda, Maia. Então vamos lá, vou tirar aqui uma cartinha. Com os dedos ou sem os dedos? A Vera não quer os 5 dedos igual a da chave, não. Vocês querem com verdade, com sinceridade, com profundidade ou só uma mensagem rasa? Escolhe. Profunda ou rasa? Profunda ou rasa, pessoal? Gente, lembrando que no sábado tem caixinha de pergunta, tá? Então, se tiver dúvida, aproveita no sábado para colocar nas caixinhas de pergunta, tá? Coloque nas caixinhas de perguntas as dúvidas de vocês. Vamos lá, ó, estão pedindo profundidade. Cuidado com o que vocês pedem, vocês podem ser atendidos. As nuvens, e aí? Como que vocês estão lidando com as nuvens da vida de vocês? Como que vocês estão lidando com as tempestades? Vocês são a tempestade? Vocês já se perguntaram se vocês são a tempestade da vida de alguém? Se você é aquela pessoa que chega na vida da outra pessoa causando discórdia, causando tempestade, causando tumulto por pouca coisa. Causando briga por uma xícara, brigando por um prato. Discutindo no trânsito porque alguém te deu uma fechada. Criando confusão no momento que você podia ser calmaria. Você está sendo na vida de outra pessoa tempestade?
Você alegra o dia do outro ou você tumultua? Quando você vai ser atendido e a pessoa não te atende como você acha que merece, como que você deixa a vida desse atendente? Melhor, pior ou igual? E como que você lida com as tempestades da sua vida? Às vezes a gente olha para o céu e está formando aquela tempestade, né? E a gente olha para dentro da gente e a nossa vida está no meio de uma tempestade. A gente espera passar ou a gente coloca gás nessa tempestade, fazendo ela aumentar? Eu sou chuva branda ou eu sou tempestade? Eu consigo canalizar toda essa energia tempestuosa que existe dentro de mim para o que é bom ter essa energia? Ou não, eu saio aí soltando raio à torta direita? Como que eu tô lidando com todo esse tumulto? Como é que tá minhas emoções? Estão calmas? Pacíficas? Ou estão turbulentas, cheias de dúvida? Cheias de incerteza, cheias de medo? Aonde eu tô com medo? Aonde eu não tô conseguindo enxergar? Qual passo eu quero dar e eu não consigo enxergar? E o que eu estou fazendo para conseguir enxergar, para conseguir lidar com esse medo, para conseguir acalmar essa bagunça dentro de mim? As nuvens, elas trazem pequenos conflitos, elas trazem situações momentâneas, passageiras. Elas se tornam grandes porque a gente coloca um combustível que não precisa. Porque às vezes a gente se torna tempestade, sendo que não precisava ser tempestade. Às vezes a gente se torna a discórdia na vida de outra pessoa. Às vezes a gente se torna o incômodo na vida de outra pessoa, mesmo sem perceber. E aí, quando a tempestade chega na nossa vida, a gente acha que não é justo, mas a gente não percebe o quanto a gente já foi tempestade na vida do outro. Quando alguém vem na nossa casa e causa uma confusão, a gente acha que não é justo, mas às vezes a gente já foi na casa de outra pessoa causar a confusão. Quando eu não aceito quem você é, do jeito que você é, eu acabo sendo tempestuosa. Porque eu quero te mudar, eu quero te moldar. Achando que é pro seu bem. Achando que a minha religião é melhor. Que o caminho que eu tô trilhando é melhor. Que o meu conhecimento é mais valioso. Que a forma de eu olhar a vida é a forma certa. E eu acabo criando tempestade na vida do outro. Então, às vezes, quando eu pergunto pra você se você é tempestuoso, você fala não. Mas você não lembra que você falou pra uma pessoa, falou assim, não, para, não faz isso, que isso não é bom pra sua vida. Mas você não sabe. Não é bom pra sua, tá tudo bem, mas pra dele, quem garante? Quem garante que pra ele aquilo não é bom? Pode não ser certo, mas você não pode falar que não é bom pra ele, porque você não sabe. E quando eu me meto na vida do outro, eu tô sendo o quê? Tempestuosa. Por quê? Porque eu não quero só me meter, eu quero que você faça o que eu quero, do jeito que eu quero. Então a tempestade, ela vem de todos os lugares, ela vem de todos os locais, de todas as formas, às vezes disfarçadas ali, né? Às vezes você não dá nada, você já percebeu aquela nuvenzinha longe, você fala, ih, nem vem, e a hora que vem destruindo. Então, às vezes, a gente não tá prestando atenção naquele sinal que tá ali distante, falando, olha, vou te dar problema, eu tô aqui, eu vou te causar um problema. E a gente não presta atenção. E aí, por quê? Porque a gente fala, isso não vai virar tempestade, não. Deixa pra lá. Mas quando essa tempestade vem, ela vem derrubando. Porque você não ouviu o sinal. Você sabia que ela vinha, mas você não se atentou. Você não se antecipou. E aí quando ela vem, você reclama.
que você não merece estar passando por isso. Então toma cuidado, presta atenção nos sinais. Normalmente a tempestade avisa que está chegando. É aquela coisa, você abre a previsão do tempo, você sabe que a próxima semana vai chover a semana inteira, você não comprou o guarda-chuva, e aí na segunda-feira, quando começa a chover, você reclama que você não tem guarda-chuva. Mas você sabia que essa chuva vinha. Então se antecipe às tempestades. Se antecipe. Resolva antes. Olhe para os seus medos com coragem. Olhe através dessas nuvens. O que está te proibindo de andar, o que está te impedindo. Qual é esse conflito interno? Qual é esse vucu-vucu que está aí dentro? Nessa tempestade emocional que está passando por dentro de você. Certo? Falando em tempestade, tem uma bem aqui na vizinhança. Eita! É isso, às vezes a tempestade tá do lado e não chega na nossa casa. Por quê? Porque não sou eu que tô tempestuoso. Certo, gente? Gostaram? Então, olha, só o último recadinho. Eu vou subir essa live aqui no Instagram, tá? Vou deixar ela salva aqui no Instagram. Se eu conseguir baixar e colocar na rede vizinha, eu vou tirar daqui e vai ficar só lá. Então, se você não encontrar aqui no feed, ela vai estar disponível na rede vizinha. Ok? Muito bem, muito obrigado.